Zé Ed, não era hoje a apresentação da nova camisa do São Paulo? O São Paulo desde ontem tem feito uma série de divulgações, né? Preparando o novo manto da massa, o manto do clube que mais tem história. Deixa eu até ver se já teve alguma última atualização, mas desde ontem o São Paulo estava trabalhando com essa divulgação, fazendo uma série de teasers, uma série de pequenos avanços. Olha lá, confira como foi o treino, mais uma etapa, o Ferrarese. Está sendo trabalhado, essa divulgação deve acontecer a qualquer momento, tá? O Murilo Beatriz perguntando sobre notícias do São Paulo. Perguntei hoje para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se existe alguma chance de o Douglas Costa e o Bernard serem contratados. E eu vou explicar os dois nomes só para vocês entenderem o contexto. O Igor Assunção, que é setorista do Galo lá no 98, rádio na qual eu trabalho, ele é amigo do Bernard, e ele trouxe a informação nos últimos dias de que o São Paulo é um dos clubes interessados no Bernard. Não tem motivo nenhum para desconfiar do Igor, pelo contrário, se ele está falando, eu confirmo. Mas eu fui checar com o presidente do São Paulo sobre o Bernard, e o presidente saiu meio pela tangente, até porque o Bernard não é para agora, é só para metade do ano. Já o Douglas Costa, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque uma pessoa do São Paulo me procurou para dizer que o Douglas Costa estava indo para o Cruzeiro. Eu perguntei, mas como é que você sabe dessa história? E a pessoa desconversou, mas eu fiquei com a impressão de que o São Paulo foi levantar informações. No final das contas, o Douglas Costa não foi para o Cruzeiro, mas também não deve ir para o São Paulo, segundo o Júlio Casares. O São Paulo tem muitos extremas, como ele se referiu, atacantes de lado de campo, e não há necessidade. Hoje a prioridade, de acordo com o Júlio, é de um centroavante e de um lateral esquerdo, centroavante para reserva do Caleri, lateral esquerdo para substituir o Caio Paulista e disputar a posição com o Wellington. Deixa eu até mandar mensagem para o empresário do Wellington. Só para completar, no vídeo de hoje cedo eu estava informando que o Gilberto, que deixou o Cruzeiro, tem um nome bem avaliado no São Paulo, até porque a última passagem dele foi boa, mas não dá para pensar em contratá-lo diante das cifras que ele tinha no Cruzeiro. O pacote Gilberto era de R$700 mil por mês. São Paulo não pretende trazer mais reforços, pretende sim, Cauê, um lateral esquerdo e um centroavante. O Jean Gomes, tudo bem? Como é que fica aquela CPI que o São Paulo ficou de fazer para apurar a saída do Hendrick? Por que ninguém mais está falando da reforma do estádio do Morumbi, like 0001? Boa, eu vou tentar. Sabe qual é o grande problema, Jean? Eu vou até ir atrás dessa história do Hendrick, só para vocês entenderem. O Hendrick era do São Paulo antes de se mudar para o Palmeiras. E o pessoal do São Paulo contou que faria uma investigação interna, nem era uma CPI, né? Mas era uma investigação interna para saber quem permitiu que o Hendrick não ficasse, fosse embora. E o que pegou, segundo o pai do Hendrick me contou, é que o pai do Hendrick exigiu que o pai do Hendrick fosse contratado para eles poderem trazer o filho. O filho vinha fazer períodos de treinos, 3 ou 4 por ano. E para se mudar para São Paulo seria necessário contratar o pai. E alguém do São Paulo disse, não tem a necessidade de contratar o pai, a gente prefere perder o jogador. O Palmeiras aceitou contratar o pai do Hendrick, que virou faxineiro do CT do time principal, e contratou o Hendrick. E o São Paulo ficou de investigar essa história. Acho difícil a gente conseguir avançar em alguma coisa, que é o tipo da notícia que os caras, até para preservar os funcionários, eles não têm muita facilidade de divulgar. Sobre reforma do estádio, aquela grande reforma do estádio, aquela sonhada reforma do estádio, que tem a ver com a W Torre, ela passa por o que foi fechado foi um princípio de meses para apresentar ao São Paulo o projeto definitivo, que precisará da aprovação do Conselho Deliberativo, do presidente, entre outras coisas. Não foi nem um mês desse pré-acordo, tá? Então a gente precisa ter paciência. A ideia do São Paulo é ter seu estádio reformado e pronto em 2030. A gente ainda está no início do ano de 2024. Jefferson Marcos, boa noite, Nicola. Sabe se o São Paulo vai transmitir o lançamento da camisa ao vivo em alguma rede? Jefferson, bora buscar essa informação. Imagino que no canal do São Paulo podemos ter alguma novidade, mas eu vou buscar essa informação, tá? O Fausto perguntando sobre novidades do Gilberto. O Gilberto tem o sonho de voltar para o Bahia, mas o Bahia não havia feito nenhum movimento muito forte para contratá-lo. Nesse meio tempo, o nome está sendo debatido no São Paulo, tá? Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo desistiu do Arboleda? Souza disse que o Arboleda pediu $5 milhões de luvas. É verdade? Cara, informação boa. Deixa eu até mandar uma mensagem pro Souza. O que pintou de novidade nas últimas horas sobre esse caso é uma
É o interesse do Al Nassr. Deixa eu ver, cadê o Souza? Souzinha, boa noite. Tá por aí? Você chegou a falar desses 5 mil? O Souza é muito bem informado sobre as coisas do São Paulo, tá? Até por ser ex-jogador do clube, ídolo lá, tem boas entradas lá. Se ele tá contando, vamos só checar essa história aí, a gente já traz mais detalhes, tá? O Daniel está perguntando se eu acho que o Arboleda vai sair mesmo. Estamos aguardando aqui. Deixa eu ver se o Souza confirma essa informação. Se ele confirmar, aí eu já mando mensagem pro pessoal do São Paulo. Deixa eu já mandar mensagem pro pessoal do São Paulo, né? 5 milhões de dólares é chutar o pau da barraca, né? Boa noite, Nicole. E a renovação do Arboleda? É sobre isso que eu estou buscando aqui mais detalhes. Só para lembrar, a primeira proposta que o São Paulo havia feito já havia sido recusada pelo Arboleda. O empresário chegou a dizer que a oferta era muito baixa. Estou contando para vocês que o Arboleda é uma figura das mais complicadas. Ele tem mais de 5 milhões de reais de dívida na praça. Só para um agiota, a dívida é de 1 milhão e 200 mil reais. Tá? E ele deve para outros empresários. Foi condenado pela justiça numa ação do Lee, do Joseph Lee. Enfim, o cara todo enrolado. O cara ganha na casa dos 500 mil reais por mês e está com a situação financeira quebrada. E acaba de ser alvo de uma proposta do Al Nassr. Então, acho que até bate em cima do que o Souza trouxe, dessa possibilidade de 5 milhões de dólares. Estou checando com o Souza essa história também. O Jonathan Leme, Nicola, sonda se o São Paulo de fato terá déficit de 2023. Consegue verificar se haverá novas fontes de renda e patrocínio e como anda a questão da W Torre? Então, sobre a W Torre, o São Paulo nem tem como apressar muito a W Torre, porque o acordo fechado alguns dias atrás prevê que a W Torre tem 6 meses para apresentar o projeto todo esmiuçado, tá? Então agora é o projeto técnico, agora são as questões dos arquitetos e dos engenheiros trabalhando na apresentação do projeto. E isso demanda tempo mesmo, tá? Isso eu acho que nem dá para a gente acelerar muito, pessoal. Sobre o São Paulo. Em relação ao déficit, vou checar essa história. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Me ajuda com uma informação no off. São Paulo fechou com déficit. Essa acho que a gente consegue responder, quem sabe ainda durante a live, tá? E aí você tinha perguntado também sobre, como é que é aqui, ó, a pergunta sobre se terá novas fontes de receita. Bom, vão ser, na teoria, as mesmas fontes de receita. A única novidade boa para essa temporada é o SPFC Bank, que é o Banco Digital do São Paulo. Foi lançado há exatamente um ano. Foi lançado primeiro para os sócios torcedores, mas a verdade é que o Log Bank, que era o parceiro do São Paulo nessa iniciativa, refugou, deu para trás, mandou muito mal. Foram uma série de problemas no SPFC Bank. O São Paulo precisou. O São Paulo não conseguiu oferecer esse produto para o torcedor comum e agora está rescindindo o contrato com a SPF, com o Log Bank e fechando com outro parceiro. Ainda não sei o nome do novo parceiro, mas assim que eu souber eu conto para vocês. E aí com o SPFC Bank o São Paulo imagina ser capaz de faturar o valor equivalente ao de um novo patrocinador, tá? Então essa é uma fonte de receita nova que o São Paulo não tem, que vai se juntar a uma camisa que está valendo bem mais do que no ano passado, bilheteria que deve continuar garantindo bastante grana. O São Paulo imagina que com o acordo com a New Balance possa gerar novas receitas, até porque vai ter muito mais produtos, camisas e outras possibilidades à venda, então o royalty deve garantir mais grana, mas não prevejo uma nova fonte de receita nova, alguma coisa nesse sentido, tá? Dodô dos Santos no São Paulo tem chance? Então, o Instituto Alcance, o Júnior Pedroso já havia oferecido o Dodô para o São Paulo. O Dorival tinha vetado. O Dorival foi embora. É provável que o Júnior faça uma nova investida para sugerir o Dodô, mas também é provável que o São Paulo, com o Carpini, espere um pouquinho mais para ter essa posição. A ideia é que o Carpini conheça um pouquinho melhor, tanto o elenco profissional quanto a base, para saber quais são as necessidades, tá? Mas eu acho que seria um reforço interessante. Por exemplo, não sou São Paulino, mas se fosse e me perguntassem Gilberto e Dodô, eu acho que seriam 2 acréscimos interessantes. Nicola, procede a informação do craque Neto
que o São Paulo contratou o meia francês? Não dá nem para ler o LQF. Esse ano o Tricas vai cruzeirar. Mensagem do Hugo Santana. Quanto vale a camisa do São Paulo com todos os patrocínios, Fernando? São Paulo tem alguns espaços vagos, né? E o São Paulo está pedindo bem mais do que na temporada passada. 52 milhões pelo peito e pelas costas. São mais ou menos 25, 27 milhões com a New Balance. Vamos arredondar para 28 só para fazer uma conta mais fácil. 50 mais 30, estamos falando de 80 milhões. Então o São Paulo tem 80 milhões. E está buscando alguns outros parceiros. Deve ter uma camisa, com todos os parceiros, vai superar os 100 milhões de reais nessa temporada com alguma facilidade, tá? Já rodei o mundo e eu posso falar, maior que o São Paulo não vai ter. Você pode perguntar, quem é trimundial sabe te responder. Vocês ainda querem vir nos zoar, faz tempo que não ganha nada, porque nossa sala de troféu só entrar, tem taça rodo, que é o mais pra você. Não pensa.